Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Olá pessoal, prazer ter vocês aqui de novo no podcast de Tênis Brasil. Estamos aqui chegando na metade de junho, ainda na contagem regressiva para ver se o circuito internacional realmente vai retomar suas atividades a partir de agosto. Ao menos temos a boa notícia de que várias competições amistosas internacionais estarão acontecendo a partir deste final de semana. Novak Djokovic de volta à quadra. Vamos ter aí alguma movimentação, alguma agitação. Poderemos ver aí em que estágio andam os nossos grandes jogadores. Mas novamente vocês sabem que a grande notícia e a má notícia desta semana foi o anúncio de Roger Federer de que ele se submeteu a uma nova artroscopia, mesmo no joelho direito, que ele já havia operado em fevereiro, e com isso ele já anunciou que estará fora do restante da temporada 2020. A gente já tinha percebido que alguma coisa estava errada, né? O Sebastian Lutz deu uma entrevista no comecinho da semana. O Sebastian Lutz, que é o treinador do Federer, né? Um dos treinadores do Federer e grande amigo pessoal dele. O Lutz havia dito que a recuperação do Federer estava muito lenta, muito mais lenta do que se imaginava, né? Ele já era para ter pelo menos voltado da fisioterapia, tentado bater um pouco de bola e tal. E isso não estava acontecendo. E nós estamos aí há 4 meses desde que ele fez a primeira artroscopia em fevereiro. Então já era uma sinalização de que algo não estava correto, e aí o Federer surpreendeu todo mundo ao soltar uma mensagem lá na sua mídia social, afirmando que ele fez uma pequena artroscopia no joelho direito, vamos dizer assim, uma artroscopia de correção ou de complementação, mas que isso já seria suficiente para retirá-lo de vez do circuito, né? É uma situação extremamente delicada e lamentável, né? Vamos aí lembrar, o Federer está pertinho de completar aí 39 anos, agora em agosto, e está, sem dúvida alguma, na reta final da sua carreira, né? Já não dá para esperar muito mais de Federer. E ele sempre vinha tendo aquela preocupação em se manter saudável, longe das grandes contusões, né? Ele teve problema de ombro, teve uma série de outros pequenos problemas, mas esta recorrência dos problemas de joelho dele, né? 2016 foi esquerda, agora é o direito, e joelho é uma coisa essencial, né? No jogo de tênis, você sabe muito bem disso. Isso começa a colocar a gente na dúvida de até quando o Federer ainda vai aguentar ficar no circuito. Olha só, gente, o Federer fez apenas 6 jogos em 2020, né? Ele começou direto no Australian Open, fez semifinal e, obviamente, depois pretendia voltar em Indian Wells, Miami, já veio a pandemia e já cancelou todo o circuito dali em diante, né? Ele já havia anunciado também que pularia o saibro, ia direto para a grama também foi totalmente cancelada, ou seja, o Federer fez apenas 6 jogos em 2020, então ele vai encerrar a sua temporada dessa forma, e é a mais curta que ele já fez desde que ele era juvenil, desde 16 anos, quando ele estreou no circuito. Nunca teve uma temporada tão pequena assim, né? Também, né, pela primeira vez, ele vai ser, em toda a sua carreira, ele vai só jogar um Grand Slam ao longo de uma temporada. Mesmo em 2016, quando ele também operou o joelho, ele ainda acabou jogando 2 torneios, né? Ele jogou a Austrália e depois jogou o Wimbledon, e logo depois de Wimbledon ele anunciou que iria parar aqueles 6 meses e voltou em 2017. Então, veja aí duas marcas muito negativas, né, nessa temporada do Federer. Claro, temos o problema da pandemia, a longa parada do circuito, mas ainda ficam 2 marcas muito negativas e preocupantes, né? E diante, aliás, de uma temporada, né, vocês se lembram que a gente comentou isso lá no comecinho do ano, em que havia uma grande expectativa para o Federer tentar, né? Acho que algumas delas serão bem prováveis que ele iria acontecer, outra era mais difícil, mas havia aí 4 grandes marcas do Jimmy Connors que o Federer buscava agora em 2020 e ficarão adiadas para 2021 se tudo correr bem, né? O Federer precisava de 6 títulos, né? Ele está com 103, precisava de 6 títulos para alcançar os 109 de Connors. Precisava de mais 7 finais, ele está com 157
para chegar na 164 do norte-americano. Faltavam apenas 44 jogos a disputar para o Federer também alcançar a marca do Connors e 32 vitórias. Então olha só, pelo menos as vitórias e os jogos a disputar me parecem muito provável que o Federer alcançaria numa temporada normal, né? Ano passado ele fez mais de 60 jogos. E obviamente títulos e finais requer um pouco mais de qualidade, de boa atuação do suíço, então são recordes possíveis, mas um pouco mais difíceis. De qualquer forma, então, toda a expectativa vai ser jogada para 2021. E o que é que vai acontecer com o Federer 2021? Bom, os otimistas vão dizer, olha, em 2016 ele teve esse problema físico, ele parou por 6 meses, voltou em janeiro de 2017 e fez aquela campanha mágica, para mim até o maior grande slam que o Federer já jogou, não só por todas as dúvidas que tinha sobre ele, mas pela qualidade dos adversários e pelo tênis magnífico que ele exibiu lá em Melbourne, né? Então, os otimistas dirão, ótimo, o Federer vai ficar completamente recuperado e 2021 pode ser de novo uma grande temporada, né? Mas não é tão simples assim, né? Outra boa notícia talvez seja o fato de que, feitos os cálculos, né, o Felipe Priante lá do Tênis Brasil fez todo o cálculo e concluiu que o Federer não deixará o top 10, mesmo que ele perca todos os pontos dos torneios que eventualmente ainda irão acontecer nesta temporada. Vamos lembrar aí que no momento estão previstos ainda acontecer Cincinnati e US Open, depois Madrid, Roma, Roland Garros e a temporada asiática, concluindo no Finals, né? Então, se o Federer ainda perder todos esses pontos que ele conquistou no ano passado, ele ainda permanece entre os top 10, muito provavelmente entre 7 e 8 do ranking. Ou seja, ele recomeçaria 2021 ainda com um ranking bom, entrando de cabeça de chave, etc. e tal, né? Então, essa também é uma boa notícia para o suíço. Acho que a grande meta do Federer ainda continua sendo o Wimbledon e os Jogos Olímpicos de Tóquio. Wimbledon porque é o piso ainda que mais favorece o seu estilo de jogo, onde ele se dá muito bem, onde ele é um jogador excepcional na grama, apesar de todos os pesares, das derrotas recentes, do seu joelho. Aliás, a grama é um problema sério para o joelho, né? Mas o Wimbledon é a casa de Roger Federer, né? Jogos Olímpicos de Tóquio, obviamente, é uma coisa mais difícil, porque a gente nem sabe se realmente os jogos irão acontecer, há uma série de dúvidas sobre isso, mas Tóquio é uma quadra bem rápida, né? O ano passado até o Djokovic jogou lá e se surpreendeu com a velocidade do piso que estava lá em Tóquio. É uma quadra rápida, portanto, que ajuda o Federer, e ele tem todo o japonês é apaixonado por ele, a torcida toda dele, o patrocinador dele hoje é japonês, então eu acho que ele tem uma motivação enorme para jogar as Olimpíadas. Enfim, vamos ter que aguardar o que vai acontecer com o Federer. Mas eu quero saber, a opinião de Fernando Meligeni, fininho. Meligeni, me diz aí, o que é que você acha? Será que estamos realmente chegando no fim de Roger Federer? Obrigado pela tua participação aqui, um grande abraço para você. Pois é, tudo bem, prazer participar aqui com você. Eu não acho que é o fim do Roger. Tá muito claro que ele tem um objetivo e o Federer, quando tem um objetivo, ele é bem pontual nisso. Eu acho que o objetivo dele continua sendo as Olimpíadas de Tóquio. Eu acho que ele acabou jogando um pouquinho mais para frente. Essa demonstração de que vai operar e vai voltar ano que vem, ele mostra que ele realmente continua querendo jogar. Se ele não tivesse esse objetivo, ele não operaria agora, demoraria um pouquinho mais, esperaria parar de jogar para operar. Então, não acho que seja o fim do Roger nesse momento. Como todo torcedor, a gente espera que ele jogue mais um tempo, mas está chegando a hora, isso é evidente, isso fica claro para todo mundo que está chegando, mas eu acho que ele ainda joga o ano que vem. O outro grande assunto desta semana, aliás, que está rendendo muita coisa, muita repercussão no circuito, jogadores falando a favor, contra, eu acho que vai ser um assunto aí para muita polêmica nos próximos dias, são as mudanças que o US Open está sugerindo aos tenistas para que ele consiga acontecer na data prevista, ou seja, 31 de agosto, né? Realmente é um risco enorme, né? Eu sempre achei que o US Open,
para ter alguma chance de acontecer dentro da normalidade ou da maior normalidade possível deste momento, seria ele adiar ali para o final de setembro, né? Ganhar um mês a mais para que a pandemia baixasse, para que se sentisse qual era a situação do deslocamento dos jogadores, né? Como é que o circuito conseguiria se reorganizar, né? Mas a USTA insiste em manter a data original de 31 de agosto. E para isso ela está sugerindo uma série de mudanças, um protocolo que está sendo considerado muito rígido pelos jogadores. E soube-se que houve então uma reunião entre os dirigentes da USTA e da ATP com os jogadores, uma reunião virtual aí com quase 500 jogadores, em que surgiram as mais malucas e diferentes propostas, né? Entre elas aquelas já óbvias e conhecidas, que é jogar sem público, mas algumas muito polêmicas, que seria até disputar o US Open sem que ele valesse para o ranking internacional. Além disso, seria uma necessidade de reduzir o tamanho da chave de duplas e talvez até eliminar o qualificatório. Quer dizer, só nisso já mexe na estrutura global de um Grand Slam, né? E aí, obviamente, ninguém fala muito abertamente, mas houve uma pandemia, né? O Djokovic, que é o presidente do conselho, ele é bem claro, né? Ele acha que o tal protocolo que o US Open está sugerindo são extremos e, de certa forma, inaceitáveis. Então, Djokovic, já disse que, diante desta situação, de momento, ele não jogaria o US Open. Ele preferiria aguardar o retorno do circuito lá para o Cyber europeu, que no momento está previsto para ser Madrid, Roma e Roland Garros, hoje lá já em setembro. E então ele preferiria isso e pularia o US Open. Imagina, Djokovic, que é sem dúvida alguma um favorito absoluto para o US Open, quando você pensa nas condições de seu jogo, ele ainda que está mais em ritmo do que o próprio Nadal, que é o atual campeão. Djokovic é um favorito absoluto para jogar o US Open, pelo menos chegar ali numa final, aumentar aí o seu quadro de Grand Slam, nessa briga com Federer e Nadal. Ele coloca claramente a dificuldade de ir. E o que o Djokovic diz? Que essa ideia de isolar o jogador 14 dias numa quarentena assim que ele chegar em Nova York, de repente tendo que ficar no hotel próximo ao aeroporto para sequer chegar lá, treinamento extremamente limitado para os jogadores. Então ele é completamente contra essa situação toda, né? Isso sem falar ainda nessas outras questões de ranking, de duplas, de qualifying, né? Só nessa questão o Djokovic já se posta muito contra, além do que a USTA está sugerindo que os tenistas só levem um acompanhante. Cada tenista leve apenas um acompanhante de sua equipe para acompanhá-lo no evento, né? Então, ele já se demonstra totalmente contrário a isso e é seguido. Hoje ainda li Nick Kyrgios, né? Olha só, Nick Kyrgios concordando com Djokovic, achando que essas condições que estão sendo impostas, ou sugeridas, né? Não são impostas ainda, são sugeridas pela USTA, são completamente fora de sentido. O Roberto Bautista, né, o espanhol, também se demonstrou favorável ao Djokovic. Stan Wawrinka também já disse que ele não tem a menor disposição de aceitar essas situações, ou seja, são jogadores de peso já dizendo que, do jeito que vem a proposta, eles não irão jogar um eventual US Open, né? Alguns jogadores até se manifestaram de outra forma, né? Nós tivemos o Daniel Evans, o britânico, né? E ele fala uma coisa interessante realmente. Ele disse essa questão de ter apenas um acompanhante, ele não vê um entrave. Claro que todo mundo é muito preocupado com o hoje, né? Virou uma figura muito importante para esses grandes jogadores, que é o fisioterapeuta, acompanhá-los nos eventos, né, além do treinador. Mas o Evans disse que o grosso do circuito não viaja com o fisioterapeuta porque não tem dinheiro para isso, né? Geralmente eles viajam apenas com o seu treinador, né? Então ele disse que não é o fim do mundo. Então essa questão seria muito limitada aos grandes jogadores que levam uma equipe muito numerosa para os eventos, né? Achei também curiosa a manifestação da Danielle Collins, né, a norte-americana, que diz, né, claramente aí numa crítica ao Djokovic e aos grandes jogadores, dizendo que para quem ganha 150 milhões de dólares por ano, né, um grande slam não faz diferença, né, já que para a maioria dos jogadores do circuito é muito necessário que o tênis volte para eles voltarem a faturar, né.
Mas não é só o Djokovic que não está gostando dessas propostas e não está animado aí a Nova York, né? O Rafael Nadal, né, atual campeão número 2 do mundo, ele já avisou que hoje ele não iria. Ele não está com a menor vontade de viajar. Mesmo, olha, Nadal, atual campeão, está aí a um grande slam de igualar o Roger Federer, né? Uma grande temporada, o Federer já está fora da temporada, né? A oportunidade é enorme para o Nadal mais do que nunca, mas ele mesmo já se disse que nessa situação de hoje, sob o risco da saúde, da pandemia e tal, ele prefere não viajar. Então Nadal seria mais um que é favorável ao recomeço da temporada apenas no Saibro, e pensando aí em Roland Garros, né? Olha, realmente é uma confusão enorme. Eu vi várias análises, né, na imprensa internacional, vários analistas falando, e quase todo mundo acha, ouvindo os jogadores, né, que eles têm contato, são mais amigos e tal, mostram que a maioria do circuito não está disposta a ir ao US Open. Então nós temos uma situação grave. Você imagina, um Grand Slam querendo se realizar de qualquer jeito e o circuito estando contra eles, né? Acho que um assunto perfeito para a opinião também do Fernando Meligeni, né? Fininho, me diz aí, você como ex-top do tênis internacional, agora nos bastidores aí, me diz, o que você pensa nisso? Vale a pena ir para o US Open nessas condições impostas? É melhor parar e esperar? O que você faria? Eu sou um pouco pro outro lado. Eu acho que esse tipo de tentativa não serve. Como eu, quando me posiciono contra uma Copa Davis que muda totalmente seu formato, mas mantém o nome, eu não acho que o US Open tenha que fazer alguma coisa diferente para se manter. Eu faria um torneio, não tem problema nenhum, faz um torneio de exibição, faz um torneio de grandes nomes, bota uma premiação ou não bota premiação, isso não tem problema, mas não tem nada a ver com o US Open. O US Open é conhecido porque tem dupla, porque tem quali, porque tem juvenil, porque tem todas as modalidades, e eu acho que ela tem que continuar assim. É um momento de se preocupar com a epidemia e resolver esse problema de uma vez por todas para a gente possa voltar o ano que vem com força. Eu sou do time que acredita que é melhor não fazer do que fazer mais ou menos ou sem público. Não vejo essa importância. Lógico que todos os eventos têm seus direitos, têm os seus lados comerciais que a gente muitas vezes nem sabe o que é, mas perguntando assim, como fã, como ex-jogador, eu acho que não deveria se fazer, não. Obrigado, Fininho, pela tua presença aqui no podcast. Um grande abraço para você, se cuide por aí. Acho que um detalhe também que precisa ser lembrado aqui é que o US Open fala em reduzir a premiação do torneio, né? Vocês que acompanham o tênis sabem que o US Open tem uma marca, né, que tem sido obtida temporada após temporada, que é bater recordes de premiação, né? Sempre foi o torneio que mais bem pagou os tenistas e todo ano ele bate um recorde. Ano passado foram 57 milhões de dólares distribuídos, né? E este ano eles já falam numa redução para 50, não é lá grande coisa, não é uma coisa do fim do mundo, né? Não chega nem a 10%, mas já estão falando numa redução de 50 para 50 milhões por causa dos vários problemas financeiros possíveis, entre eles a falta da venda de ingressos caso o torneio seja fechado, né? Vocês também já ouviram, é uma coisa que está sendo avaliada, e nessa reunião com os jogadores foi colocada essa proposta de se levar Cincinnati para Nova York, né, o Masters 1000 de Cincinnati, que sempre acontece ali 2 semanas antes do US Open, levá-lo para Nova York para que os tenistas tenham mais um evento a jogar, quer dizer, vale a pena viajar para lá para jogar 2 grandes eventos, com 2 boas premiações e um torneio de grande peso no circuito. Porém, se Cincinnati for alterado e for realizado às vésperas do US Open, teria que se cancelar o qualifying do US Open. E aí eu acho que é uma coisa completamente impensável. Na minha opinião, seria uma loucura total. Porque, novamente, a gente tem que pensar,
Os grandes afetados deste momento são os tenistas de ranking inferior, principalmente de 150 para trás, que são justamente os que jogam o quali de um grande slam com grande esperança de entrar na chave. Quer dizer, o próprio quali já paga uma premiação boa e dá uns pontinhos para o ranking, mas a grande esperança desses jogadores é entrar na chave principal, ter uma grande chance de jogar um slam e ganhar uma bela premiação do slam, né? Então, se você eliminar o qualifying, você tira essa esperança desses jogadores aí de ranking inferior. E vamos falar que nós estaríamos afetando, por exemplo, o Thiago Wilde, seriam os diretos afetados na eventual extinção do qualifying do US Open, ele não teria chance de entrar na chave. Quer dizer, para mim isso é uma coisa absurda. Pensando no Grand Slam, que é um evento para ser o top do tênis absoluto, né? Você já está com o risco de não vai contar com o Federer, isso é certo, mas corre o risco sério de Djokovic e Nadal não irem a Nova York. E ainda você elimina o qualifying, né? Então aí fica um torneio completamente sem cabeça, né? Acho que aí nós não teríamos até nenhum sentido em realizar o US Open, apesar de toda a nossa vontade que o tênis volte às quadras e nós tenhamos atividade novamente, né? De qualquer forma, a USTA promete decidir alguma coisa sobre o US Open, se vai ou não vai e em que condições vai, até segunda-feira, dia 15 de junho. Estou achando difícil que eles cumpram essa data, até porque essa reunião com os jogadores mostrou-se uma divergência enorme, né? Ninguém se entendeu, muita gente contra, e eu acho que várias propostas ainda vão surgir. Então acho muito difícil que eles, em poucos dias, consigam um consenso para confirmar a realização do evento ou não, e em que formato isso aconteceria, né? Então eu não acho que eles vão conseguir cumprir essa meta de anunciar ou de confirmar o evento até dia 15, a não ser que seja para anunciar o seu cancelamento, né? Cancelamento total. Enfim, temos alguns dias aí de negociações dos bastidores. Tomara, óbvio, a gente torce para que o US Open aconteça e da melhor forma possível. O podcast de hoje fica por aqui. Semana que vem estamos de volta aí com novidades e análises. Um grande abraço para vocês. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.